Bom dia, gente, tudo bem? Aqui de novo nessa quarta-feira para a gente conversar um pouco, como a gente fez em outras vezes, sobre questões que impactam a vida e o dia a dia da gente que trabalha no direito. A gente vem tentando trazer ao longo desses tempos ou dessas conversas que a gente teve, se não me engano, essa aqui é a sexta conversa que a gente tem, trazer discussão de temas que sejam importantes para o dia a dia de quem trabalha com direito, não necessariamente do advogado, mas quem trabalha com direito, e a partir desse dia a dia mostrar a experiência de gente que já passou por isso, ou gente que já enfrentou a situação, muito mais do que alguém que simplesmente tem opiniões, tem estudado o assunto, ou tenha feito um mestrado, tenha feito algum estudo específico nas questões que a gente vem discutindo. Então, a ideia sempre nossa é trazer gente que fez, teve sucesso, gente que fez e trouxe mudanças na forma de lidar com o direito, e por isso a gente está trazendo hoje aqui para conversar um pouco, diferente das outras vezes, dois caras que admiro super e que mudaram um pouco a forma de trabalhar ou de ver os escritórios de advocacia, o papel dos escritórios de advocacia e como os escritórios de advocacia podem se posicionar e se diferenciar. Gente que pôs a cara, montou seu escritório, podia estar super confortável em algum escritório grande, tocando a vida como diretor de alguma empresa, não necessariamente tendo que correr os riscos e dificuldades e perrengues que existem no dia a dia de quem cria um escritório, de quem empreende. Então, a ideia é trazer tanto o Gustavo quanto o Daniel, e aí a gente vai falar um pouco mais deles daqui uns 2 minutos, que a gente já está deixando o pessoal só subir na live aqui, e explicar um pouco como cada um deles trilhou esse caminho e qual que é o impacto que cada um deles tem em relação das atividades ou da forma deles verem a condução do tema jurídico, tá? Especialmente da forma como a gente está discutindo aqui dados de diferenciação no escritório, os escritórios em mutação. Eu acho que vamos ver aqui como é que tem o pessoal, grande parte das pessoas já está subindo aqui, e acho que daqui a 1 minuto a gente já consegue começar a conversar. O LinkedIn dá um problema para a gente, porque ele não libera antes da hora o link, a gente acaba ficando, as pessoas acabam entrando um pouquinho depois. Mas eu acho que já dá para começar, as pessoas já estão aqui entrando, e vamos começar a falar. Daniel, vamos começar com você, então. Cara, se apresenta um pouco. Eu conheci o Daniel 10 anos atrás, a idade entrega, né? É aquela coisa complicada. Mas eu conheci o Daniel uns 10 anos atrás, numa operação, quando ele ainda era head do jurídico lá da Embrands, né? Putz, fala um pouco de você, fala um pouco da sua trajetória, como um carioca veio parar em São Paulo e se instalou aqui em São Paulo. Muito bem, bom dia a todos, bom dia Fábio, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, muito bom, muito boa essa troca de ideias. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória profissional, um pouco enfim, como é que se deu essa caminhada, mas comecei minha carreira trabalhando em escritórios tradicionais, né, no Rio ainda, no Castro e Barros, aí onde eu devo toda a base da minha formação. E depois desse início, morei um tempo fora do Brasil, estudando, voltei, trabalhei numa gestora. Por 7 anos eu fui diretor jurídico de uma companhia aberta. E ao sentar do outro lado da mesa, né, e depois de ter tido uma base de formação em escritórios tradicionais, foi quando eu, como cliente, comecei a ter o privilégio de trabalhar com escritórios, com advogados brilhantes, mas com perfis muito distintos, né, em diferentes áreas do direito. Quando você toca o jurídico de uma companhia e você tem que administrar questões bastante diferentes, é aí que você começa, e de certa forma isso foi uma sorte, né, começa a interagir com diversas áreas do direito e perfis muito diferentes, né, desde o contencioso a uma área de M&A, uma área de regulatória de companhia aberta. Então, são perfis muito distintos. Isso me gerou muito insight, cara. Isso me gerou muita vontade de achar escritórios, de conseguir absorver diversas coisas boas de diferentes escritórios, né?
vinha de uma cultura de uma companhia aberta que era investida por um fundo de private equity, com uma cultura muito bem definida. E eu olhava ao redor, né, daquilo que gravitava em torno da minha experiência, indústrias como de private equity, de M&A, etc. E eu via um mundo muito em transformação, né, um mundo austero, um mundo super objetivado, um mundo focando, enfim, na essência das profissões. E eu via muito excesso na advocacia, né? Isso, de certa forma, me criou uma vontade de empreender. No final do dia, minha visão é que a advocacia, como qualquer outro negócio de capital intelectual, é feito, cara, por pessoas, computadores, né, e conexões. Então, no final do dia, eu acho que o que faz muita diferença nesse nosso negócio são as pessoas. E às vezes eu via pouco foco nas pessoas e muito foco em estrutura, em obra de arte, em recepção de 200 metros quadrados. E isso me criou uma inquietação, uma vontade de empreender muito grande. Então, há 5 anos atrás, justamente porque eu não conseguia achar um escritório que tinha as características que eu considerava como cliente à época, características interessantes, isso me gerou uma vontade de empreender e tentar construir um modelo diferente, com pessoas igualmente que tinham uma visão parecida com a minha. E aqui eu acho que não tem certo, não tem errado, não tem nenhum demérito quem queira ir para um caminho diferente, acho que é só uma pegada diferente. Mas, resumindo a minha trajetória, acho que a ideia foi criar um business, quando a gente fundou a nossa firma, com tudo que tem que ter e nada que não tem que ter. Então, acho que quando você faz isso... Inclusive Biscoito Globo, é isso? Inclusive Biscoito Globo, cara, que é um dos últimos gestos cariocas no escritório paulista. Eu me mudei aqui juntamente com a companhia, estou há 10 anos em São Paulo. Eu vim por conta da companhia e estou super estabelecido em São Paulo, mas acho que cada vez mais as fronteiras deixam de ser geográficas, né? Acho que a gente já achava isso antes da pandemia, né? E com a pandemia eu acho que já fica evidente que cada vez é menos importante onde você está fisicamente, né? Mas, resumindo, Big Law no início da minha carreira, mercado financeiro, private equity, companhia aberta e depois empreender, que tem sido a grande realização da minha carreira. Eu acho que, não sei o que o Gustavo acha disso, adoraria ouvi-lo, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter empreendido, cara. Acho que não tem nada melhor do que empreender. E assim, o Gustavo empreendeu e trabalha o tempo todo com empreendedor, né, Gustavo? Conta um pouco aí você da trajetória. Valeu, Fábio aí, e time da Ets pelo convite. Valeu, Daniel, por me aceitar nessa live aí. Eu falei no nosso papo anterior ali que o Daniel e o escritório dele estavam em todas as minhas referências quando eu pensava em empreender no direito, e eu falei para ele que isso não era porque a gente estava dividindo uma live, eu realmente estava lá, porque é um escritório que tem uma pegada muito forte de fazer diferente, de simplificar o direito, tem uma hashtag lá no site, tem em vários lugares, simplifica o direito, e aquilo era muito forte para mim. A minha trajetória é completamente não linear, né? Eu estudei numa faculdade pública que só focava nos funcionários públicos, né? Então, cara, na faculdade federal aqui, ou tu sai promotor, juiz, procurador, ou vai ser político, ou vai ter outro cargo ali de mais alto escalão, mas na esfera pública. Então, tem poucos advogados como professores, tem pouca gente que traz essa pegada. Agora mudou um pouco, mas era muito focado nisso. E eu não gostava, não era essa a minha pegada, então eu passei desencontrado na faculdade, faltou alguém para me inspirar, enfim. Acabei indo para um escritório grande, o Tozinho, inclusive fez 45 anos agora essa semana, mudou marca e tudo, deu uma modernizada, acho que também vendo essa história de mutação aí, vendo que está pegando para todo mundo. E fiquei um tempo no Tozinho e acabei indo depois para um funcionalismo público, acabei indo como servidor de desembargador, assessor desembargador, nunca esperava isso, acabei ficando um tempo lá, foi super bom, aprendi muito, participei de muito julgamento, participei de muita coisa, entendi muito, mas sempre eu tinha uma pegada de viés empresarial, então sempre estava nas disputas empresariais, sempre tentando entender essa área. Aí fiquei bastante tempo lá, mas uns amigos médicos pediram para eu atuar numa startup junto com eles, e ali foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo. Deu uma trancadinha na minha internet, que eu acho. Voltei? Não, tá andando. E aí, cara, isso era 2009, não sei se é 2010 já. Ninguém falava quase de startup, já tinha, obviamente, empresas de tecnologia com modelos de startup, mas pouca gente falava de startup, pouca gente falava de business model canvas. As pessoas não tinham muito
essa pegada aqui ainda, embora nos Estados Unidos já tivesse começado. E aí eu comecei a botar o meu pezinho nas startups, comecei a olhar, comecei a ficar curioso, comecei a entender esse mercado, comecei a estudar. E aí fiz um movimento, saí do escritório, fui para um outro escritório grande, Big Law, aí de contencioso de massa, estratégico, segundo eles, mas contencioso. E ali eu vi que cara, muito do que o Daniel acabou de falar, tu vê num escritório de Big Law, não tem crítica ao modelo de negócio dele, é só uma perspectiva minha, e eu gostei muito dessa definição do Daniel, tem muita coisa que precisaria ter, e foco, às vezes, pouco foco no que deveria, que são as pessoas, né, o turnover gigante, as pessoas sempre infelizes e tal, e a qualidade de serviço sempre caindo, porque tu não consegue ter uma recorrência, então, enfim, gera a mesma frustração que o advogado tem dentro de uma Big Law, o cliente tem do outro lado também, várias delas são a mesma, nunca é o mesmo advogado que te atende, o serviço começa a ficar cada vez mais massificado, enfim. E aí, eu estava gostando, obviamente, desse trabalho também, e as Big Laws são encantadoras por um tempo também, né, então, todo aquele glamour, advogado jovem, senta com o diretor de companhia, faz processos super complicados, participa de transações interessantes, e é um escritório super referência aqui, então, mas eu tinha tem algo errado aqui, não está conectando com o mundo, esse mundo de startup que comecei a olhar, esse mundo de tecnologia, esse mundo de empresas mais jovens. E aí acabei indo morar fora, né? Eu morei 3 anos na China, por causa da minha esposa, então nada a ver com a minha carreira, acabei morando 3 anos fora, e aí desconectei total do direito, passei um tempo fazendo de tudo um pouco, empreendendo e conhecendo o mundo, fiz realmente de tudo um pouco, e aí, perto de voltar, eu comecei, agora eu tenho que estruturar o que eu vou fazer. E aí, busquei referências fora e, cara, não tinha nenhuma referência aqui que eu dissesse, isso aqui é exatamente o que eu quero montar, isso aqui é o que eu pretendo fazer quando eu voltar ao Brasil. Tinha muito essa pegada, cara, quero trabalhar com startup, quero trabalhar com empresas nascentes, empresas de tecnologia, escaláveis, né, repetíveis, modelos de negócio repetíveis. E aí, eu fui juntando várias referências de fora, e como eu estava fora, às vezes é engraçado, né, tu tá nos Estados Unidos, ou tu tá na Ásia, ou tu tá na Europa, tu acaba buscando referência em volta, porque, cara, dá o mesmo trabalho, né? Embora a gente possa buscar as mesmas referências aqui, é estranho. Quando a gente tá fora, a gente acaba mergulhando muito do mundo lá fora. Então, as referências que eu peguei dos Estados Unidos, quando eu tava na Ásia, eu poderia ter pego daqui também, sabe? Mas acho que a mentalidade muda quando a gente mora fora, não sei. E aí, quando eu voltei pro Brasil, cara, eu tinha certeza que eu queria trabalhar num ambiente diferente. E aí, falando a referência, eu já tinha lá do DC Associados no meu plano de negócio de vida, assim, cara, quero montar uma coisa que seja mais ou menos nessa linha, que envolva produzir muito conteúdo, engajar muito com meus próprios clientes, gerar valor para os clientes e que tenha muita vocação para atender startup, que eu já acreditava que era um novo mundo, né? E aí, cara, tive a sorte de encontrar lá meu sócio, que bancaram a ideia junto comigo, e aí estamos aí já faz 2 anos, é recente, mas a gente tem começado a trilhar uma jornada que faz sentido, né? Longe de falar que é um sucesso, enfim, mas faz sentido porque a gente consegue ver nos nossos clientes a geração de valor, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia, como escritório, tu gerar valor para o cara não ficar te trocando também, para ele ver valor num serviço que, de regra, eles não gostam de contratar. Então, as pessoas não gostam de advogados, não gostam de contratar serviço jurídico. Então, essa sempre foi a ideia. E aí fundamos o Slap Law. E estamos aí atendendo empresas normalmente startups, então empresas de tecnologia que tem uma raiz muito forte de tecnologia, e é isso, acho que eu falei mais que deveria até aqui. Eu acho que, Gustavo, primeiro, obrigado aí, cara, pelas referências à nossa firma, fico super orgulhoso de ver que de alguma forma a gente se cruzou, né, quando você estava pensando em empreender, acho que a gente fico super feliz de ouvir isso. E, acho que aqui o nosso trabalho é super pequeno no contexto de um monte de gente bacana que está fazendo um monte de coisa legal. Mas eu acho que empreender é isso, né? Começa pelo problema que a gente está resolvendo, né? Acho que aquele clássico pitch ali de startup ou de um negócio novo qual que é o problema que você está resolvendo. E eu confesso que quando eu decidi fundar o nosso negócio aqui com um monte de gente talentosa, eu queria resolver um primeiro problema para mim, cara, porque eu achava que a nossa indústria acabava gerando pouca inovação, né? E eu já vi, assim, referências próximas, por exemplo, a indústria de gestoras de recursos ou de private equity eram indústrias que eram super próximas em outro momento da minha carreira, e continuam sendo, mas quando eu trabalhava diretamente com isso, não como prestador de serviço. E, cara, eu já via, assim, uma turma muito capaz, muito capitalizada, super informal,
dando valor para as coisas certas. E quando eu entrava num ambiente de uma firma tradicional, com essa cultura de corner office, com essa cultura egocêntrica, com essa coisa de fazer uma festa de final de ano e não pagar bônus para ninguém, eu questionava muito isso, né? Eu achava que tinha uma mega oportunidade, na verdade, né? Porque, botando de forma simplista aqui, minha visão foi, se eu conseguir atrair gente talentosa, os clientes vão ter um trabalho igual ou superior ao do Big Law, uma pegada completamente diferente, né? E aí, contando uma história que foi determinante para eu saber que eu estava no caminho certo, cara, tenho um grande amigo meu, um cara que eu admiro pra caramba, um advogado tributarista brilhante, que foi sócio jovem de uma das maiores bancas aqui do Brasil. E um dia ele me ligou e falou, cara, tô saindo do escritório. Eu falei para ele, vem ser meu sócio. Ele falou, não, tô indo ser produtor de cinema. Eu falei, muito legal. Mas isso caiu uma ficha, assim, porque eu comecei a perceber que faltava alternativa também no ângulo de oferta de capital intelectual. Então, o cara quando era esse bicho diferente, né, essa pessoa com essa vontade, etc., quando estava inserida no contexto tradicional, digamos assim, acreditava ele vivia um dilema muito difícil, que assim, ou eu vou mudar o problema de endereço, marginalmente resolvendo, né, indo para uma firma que vai atender parte dos meus anseios, ou eu vou, cara, mudar de profissão, eu vou fazer outra coisa e vou para outro contexto, porque você não tinha alternativa. Difícil e não funciona, né? Não funciona para você mais aquilo. Você não tem alternativa, cara. Então eu acho que nas duas vidas ali, né? Acho que esse é o ponto, assim, né? Não cabia nele. Igual você tá numa festa e as pessoas estarem ouvindo cada uma música diferente. Então, assim, e aí eu acho que é muito legal, né? Exemplos como o seu, Gustavo, de assim, vamos fazer. Né? Eu acho que o Brasil ele precisa, de fato, de histórias de fazedoras, né? De gente que toma risco. Empreender é tomar risco, dar aquele frio na barriga, uma série de incertezas. Não sei você, Gustavo, mas eu tive sorte, cara, no início aqui de contar com o apoio de alguns clientes super especiais que me acompanham até hoje, que fizeram muita diferença. Né? Que naquela hora, assim, de, será que eu vou, não vou? E esse apoio foi super importante. Mas no final do dia, eu acho que quando a gente bota energia, cara, faz as coisas certas, né? A gente erra pra caramba, mas a gente está sempre fazendo. E eu acho que uma grande vantagem, Gustavo, não sei na tua estrutura, mas se alguém me perguntar, cara, qual que é a grande vantagem de você estar numa estrutura como essa, né? Eu acho que a grande vantagem, além de toda a realização pessoal, da liberdade, de poder fazer diferente, trabalhar com um monte de gente bacana, interessante, é a agilidade. Acho que empreender significa ser ágil. Errar pequeno e estar sempre consertando, né, Fábio? Você, como empreendedor, também pode dar a tua visão. E eu tinha muita dificuldade em ser ágil em estrutura tradicional. Eu acho que, Daniel, até você está falando aqui, engraçado, eu passei pelo Castro Barros como estagiário e passei pelo Tosini também. E existe hoje, na verdade... Super escolas, né? Super escolas, perfis completamente diferentes e cenários completamente diferentes. Mas eu para mim, já disse, não quero estar em escritório como vocês querem, e estão montando aí de sucesso. Mas vem um pouco, para mim, no mundo de startup, talvez, aquela questão de quanto o Big Law, para quem, vamos falar em termos portugueses, em português, melhor não fazer um Faria Limer aqui, como o pessoal fala, né? Esses grandes escritórios, essas grandes estruturas são capazes de acolher essa diferença ou projetos com perfis diferentes. Às vezes, eu tento fazer um paralelo, né? Vocês montaram pequenos escritórios no sentido de número de gente, tamanho, com saguões pequenos, com pouco frufru e muita entrega, que é o que vocês prometeram. Enquanto o Big Law tem outros aspectos, e o Gustavo até comentou aqui, o Tosini está fazendo 45 anos, em que medida eles conseguem incorporar uma visão nova, uma visão, por exemplo, voltada a dados, ou uma visão com um foco diferente no cliente? Não sei qual é a leitura de vocês disso. Cara, só vou aproveitar só para responder Opa! Voltou já. Fui passar na frente e trancou minha internet ainda. Não, voltou. Eu estou em casa hoje e aí acho que a internet tá pior, desculpa. Só vou responder o Daniel ali, acho que,
cara, essa jornada empreendedora, certamente ele perguntou ali qual foi o que eu senti ali de empreender, cara, realmente essa liberdade, o poder assumir, tomar risco e corrigir o risco no meio do caminho e tal, isso gera uma, sei lá, uma excitação de todo dia tá fazendo coisa diferente, tá treinando gente, tá aprendendo com pessoas e tal. E uma última inspiração que veio do Daniel ali, cara, eu via muito ele construindo um time de pessoas que eram complementares, melhores do que ele em várias áreas e que criassem um time de excelência. E isso, a gente tem embora um foco bem diferente de atuação, né? O Daniel trabalha com empresas grandes e focado em uma alta, enfim, tickets mais altos, empresas maiores. A gente foca muito em startup, empresas nascentes, mas a gente tem mesmo, esse DNA tá muito forte na gente. Cara, o time tem que ser de pessoas boas, cara, tem que ser de pessoas que já passaram também pelo outro lado lá das Big Laws, que foram ver o outro lado e estão agora querendo esse novo direito, assim, inconformados e inquietos. E isso eu roubei dele lá a inspiração também muito, porque se tu olhar lá o line-up lá dos advogados do Daniel, é só gente, cara, que já passou por várias bancas grandes, que tem uma experiência gigante. Então, acho que é isso, ter um time de elite, assim, gerar valor para o cliente da entrega, eu acho que é o grande diferencial de hoje. E aí volto, já respondendo a minha parte dessa pergunta, eu acho que tem umas Big Laws, obviamente, que se adaptaram e que viraram as grandes casas de referência, né? Tipo o Pinheiro Neto, Matos Filho. Eles conseguiram, porque estão muito bem posicionados, seguir bem posicionados. Assim, acho que eles estão se adaptando, estão inovando na medida possível, mas eles ainda têm um serviço de excelência, né? Eles conseguem entregar valor, por mais que eles ainda tenham corner office, eles tenham toda uma recepção, eles tenham toda a embalagem da Big Law antiga, mas eles conseguiram, acho que por captar muito talento, por ter times de excelência, treinar muita gente, eles ainda estão entregando, na minha percepção, né, entregando super bem. Acho que a capacidade deles de inovar é mudar um pouquinho a cabeça, assim, renovar os times e tal. Mas tem um meio do caminho ali de algumas Big Laws que não são, né, gigantes, não são as 10 maiores, 20 maiores, que estão passando por um momento de transição, porque eles ficavam trocando muito carteira, né, cara? Muita carteira, e ficavam só focados em entregar um serviço e não pensavam no longo prazo. E aí esses caras, eu não sei como é que eles vão, porque é uma mudança muito estrutural, né? É difícil tu mudar a mentalidade de um escritório com um monte de gente, que o dono está sentado lá ainda, que ele acredita aquele modelo que deu certo, e ele não olha tanto para o cliente, né? Ele não senta na cadeira do cliente. Eu acho que até o comentário da Corine aqui, acho que o Daniel pode complementar, mas é o comentário da Corine. Apresentar dados é desafiador. Muitas vezes mostram informações diferentes das opiniões dos sócios. Daí ficamos presos na cultura do negócio, que é mais engessada. Vai a cultura do advogado, que é aquele bicho mais duro, né? De mudar, sair do padrão. E às vezes, eu tenho a sensação, às vezes, nas conversas que os escritórios têm atrás da gente aqui, para buscar dinamizar e fazer gestão de dados, que muitas vezes eles querem mudar, mas eles não têm muito esse perfil que vocês têm e que está claro de, putz, como é que eu posso fazer melhor e diferente, né? Cara, eu acho que está perfeito. Eu acho que tudo começa com ser coerente, né? Com exercitar aquilo que você tá demonstrando na prática. Então, eu acho que ser moderno não é ter um site moderno. Ser moderno é, cara, ser autônomo, é pensar com a cabeça certa, errar pra caramba, mas corrigir. De fato, eu acho que o modelo mental do advogado, e se a gente colocar em perspectiva do advogado brasileiro, né, extremamente civilista, ele é um modelo que ele é muito... É curioso isso, porque a gente é muito treinado, né? Os advogados corporativos são muito treinados como advogados americanos, né? Se inspiram muito no ponto de vista contratual, seja na indústria de venture capital total, mas pensando em private equity, M&A e contratos. De outra parte, nosso sistema é super civilista, né? Com um monte de lei, um monte de norma. Então, a gente foi super treinado para tomar pouco risco, para ter o contrato mais complexo do mundo, super common law orientado. E de outro lado, o nosso sistema ele é muito... Cara, ele é super robusto do ponto de vista normativo, né? Então... e na faculdade, não sei qual foi a experiência de vocês, mas eu tive uma formação de super jurídica, ponto. Né? Zero empreendedora, zero 80-20, zero Pareto. Eu acho que, e no final do dia, eu acho que o que faz a diferença, né, quando a gente está numa mesa de negociação ou representando um cliente, acaba sendo tudo diferente de escrever um contrato bom. Escrever um contrato bom é a obrigação, né? Esse é o básico. Né? Você fazer um bom paperwork,
você entregar um bom papel para o advogado, para o cliente, é a obrigação básica. O que faz a diferença é o teu senso de negócio, a tua capacidade de ajudar o cara a tomar risco, você entender onde é que estão os grandes problemas e superá-los numa mesa de negociação, você ter habilidades interpessoais para conduzir uma negociação. E isso, cara, você não aprende na faculdade. Né? No final do dia, você não aprende isso na faculdade. Pelo contrário, às vezes você é desestimulado a tomar risco ou ir um pouco mais além. Mas é muito curioso, porque eu vejo essa tendência em buscar alternativa em todas as indústrias. Eu achei que quando a gente fundou o escritório, a gente ia ter uma conexão muito grande com empresas de investimento, fundos de private equity, né, hedge funds e empresas de tecnologia, o que é verdade. Mas eu fiquei muito feliz em descobrir que, cara, as indústrias mais tradicionais querem alternativa, né? E eu entendo, assim, quando o diretor jurídico, porque fui, né, precisa de escritórios diferentes para perfis diferentes, para momentos diferentes do seu processo de tomar a decisão. Às vezes você está tomando um mega no risco fiscal, você precisa ter uma mega placa para te endossar no teu board ou para te respaldar numa decisão. Eu entendo isso, né? Eu acho que isso é do jogo, né? Mas eu acho que tem ali uma participação relevante de demandas jurídicas que você, de fato, você precisa de gente boa te ajudando, né, a pensar o negócio, te ajudando a sair do outro lado. Eu ficava muito frustrado quando eu via, por exemplo, um relatório de diligência ou um parecer de 50 folhas e que não me ajudava a tomar a decisão. Né? E que isso é uma outra coisa. A gente também foi muito treinado com essa coisa de nunca se coloque no lugar do cliente. A decisão é do cliente. O malpractice, né? A ideia de você falar, você está apontando risco, mas quem tem que tomar a decisão é o cliente. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que ajudar o cara a pensar em como tomar essa decisão. Trazer perspectiva diferente, trazer alternativa, trazer perspectiva que existe o risco, dá para fazer desse jeito, mas o seu risco é A, B, C e D, esse risco é maior, é menor, ponderar, fazer esse meio do caminho, né? Não entregar só um papel e falar, obrigado, cumpri minha parte e sair daqui, né? Entregar o papel, de novo, entregar um papel bem feito é obrigação, né? Nossa, né? Como advogando em alto nível, acho que aqui a gente está numa liga cuja expectativa, de fato, é um papel de alto nível. Agora, no final do dia, cara, não é isso né? E aí, o que eu acho legal, o que eu queria dizer aqui, que eu queria muito motivar as pessoas que estão aqui nessa live, eu queria ouvir também o Gustavo, é que, dá para fazer. Né? Eu acho que quando a gente está vivendo, às vezes, alguns dramas de carreira, está pensando em empreender, não sabe por onde começar, ou está numa estrutura infeliz e não consegue buscar uma alternativa, acho que a melhor forma é tomar algum risco e fazer. Porque trabalhando duro num país como o nosso, com o nível de demanda, cara, com as oportunidades continentais que nós temos, né? Sempre tem coisa legal para gente boa que quer trabalhar de forma honesta. E tem espaço no próprio direito para... Cara, a gente fala muito de mercado saturado, mas tem muito mercado, é muito grande, o país é muito grande. O Daniel falou antes das barreiras que vão caindo, físicas, né? Então, cara, tem demanda, tu precisa entender, claro. Eu acho que tem um ponto que é importante aqui, quando a gente diz estimula as pessoas a enfiarem a cara, a tomarem risco. Acho que tem toda uma preparação anterior, né? Não sei qual é o público que está nos assistindo aqui, eu não sei exatamente de quem são, né? Enfim, de carreira e tal. Mas uma coisa que eu falo com o Fábio muito, por trabalhar com o pessoal muito jovem, ter essa pegada do escritório super jovem, também os jovens querem também, vou empreender, tá, mas o que tu vai fazer? Não sei. O que tu estudou? Não sei. No que tu é bom? Não sei. E o Fábio tem uma carreira acadêmica super extensa. A gente conversou no podcast que a gente gravou muito nisso, assim, cara, também vai buscar a experiência, né? Trabalha em 3, 4 setores, acha a dor do que tu quer tratar e endereça esse desafio. Certamente tem espaço, cara, o mercado é gigantesco, está se renovando também, né? Tem toda uma renovação, tanto do cliente querendo outras perspectivas, quanto da própria entrega do advogado, quanto do cardápio de opções, né? Hoje não precisa ser um advogado para aquela companhia, ela pode ter 3, 4, 5 prestadores de serviço. Dentre esses prestadores de serviço, tem 2, 3 legal techs que fazem Então, assim, acho que o advogado ele tem opções, mas também ele precisa achar uma veia, né, de trabalho, assim como vocês têm a de vocês. Aqui a gente foca bastante em uma também,
para poder gerar valor, né, cara? Porque no fim é isso, o cliente tem que ver o valor ali que tu está gerando. Se tu for só mais um, cara, tu vira custo e custo tá sempre querendo cortar, né? Então. E assim, tem um diferencial grande aqui que eu vejo constantemente nas outras conversas que a gente já teve. Entrega. Entrega e atendimento. Tem muita gente capaz e competente aí no mercado, mas o que difere o cliente escolher o escritório OAB, o cliente escolher a Lawtech OAB, primeiro, atender as demandas que eles têm, né? Dar soluções diferentes, mas mais que tudo, estar presente e ser parceiro, né? Acho que volta até um pouco no que eu vejo você fazendo, Gustavo, quando você traz sempre quando fecha alguém e a posição de resiliência que você coloca até com o rinoceronte, ou quando o Gustavo traz e fala, eu não estou preocupado em atender não é que eu não quero, mas não estou preocupado em atender a mega empresa, eu estou preocupado em atender aquele cliente que vai dar valor para a gente e a gente vai poder dar um valor extraordinário para ele, diferenciar a vida dele, né? Impactar o dia a dia. É o que o cliente fala para a gente. Bom, o que está contratado é obrigação tua entregar, né? Eu quero saber como você vai melhorar a minha vida. Perfeito. E aí, nesse ponto, muito bem colocado, Fábio, a gente sabe que para esses empreendedores a gente tem feito a diferença para eles. Porque, primeiro, que empreender é solitário, o cara toma esse monte de risco e ninguém da família apoia, os amigos não apoiam, todo mundo acha o cara maluco. Então a gente consegue gerar valor para esse cara e muito com proximidade, sendo esse parceiro que tu disse. Então, assim, cara, a gente conecta nossos clientes entre si, a gente gera networking para eles, a gente faz um monte de coisa que não, cara, que não é o contrato ordinário ali, que a gente tem que fazer bem, obviamente, isso é uma inconformidade lá nossa. Cara, não é porque a gente tem uma pegada moderninha, até brinco, assim, diminuindo o nosso. Cara, não é porque a gente é moderninho que a gente pode errar na mão jurídica aqui, né? Então, é pressuposto básico. Mas é isso, eu acho que tu precisa gerar mais essa relação de confiança. Obviamente o Daniel falou que tem clientes deles que desde o início da fundação do escritório foram super importantes. Cara, isso é por conta dele, pela relação que ele tem com aqueles caras, ele gerou valor naquela relação. E eu acho que é isso que se perdeu muito nessa história das Big Law, mas que eu tô falando toda a camada, do meio para cima ali, ficou uma troca muito grande, sempre focada também no contencioso, então tem muito escritório de contencioso, tal, que, cara, não gerava valor no fim, tanto que ficavam trocando as carteiras, né? E aí, às vezes, troca uma carteira de contencioso e leva junta de consultivo. Então, nem no consultivo o cara gerava essa confiança do cliente de saber que tu tá do lado dele ali. E, cara, no mercado que a gente atua, e por isso sendo, né, muito transparente, faz sentido, assim, a gente faz muita mediação de sócio agora, cara, muita. Os caras começam, eu montei errado meu cap table, eu tô com um cara de tecnologia que eu achei que era bom e não é. Então a gente faz muito esse papel, que, cara, de jurídico não tem quase nada, tá? A gente sabe as hipóteses do Código Civil, pode excluir um sócio, pode votar diferente e tal, mas, cara, ali não é isso, ali é pessoas. Tá do lado do empreendedor de, cara, vamos nessa saída aqui, quem sabe tu conversa com o cara. Então, e eu acho que é isso que acho que faltou um pouco, se distanciou um pouco das empresas maiores, das Big Law e tal. Eu acho que assim, até, Daniel, quero te ouvir, tem um distanciamento do sócio, porque a hora do sócio é muito cara e ele tem que entregar um monte de horas para poder viabilizar o sagão de 200 horas, de 200 metros quadrados, quando está no Big Law. Você acha que aí está a diferença do que vocês fazem, do que a gente faz? Cara, eu acho que essa é uma das questões que acabam influenciando muito os alinhamentos de interesse. Eu te diria que existem, na minha visão, dois grandes fatores determinantes para desalinhar interesse com o cliente. Tá? O primeiro deles é esse que você mencionou. Eu acho que existe um foco muito grande em faturamento, né, em receita e pouco em margem. Então, você está muito focado em faturar muito, que você gasta muito, e cada vez mais que você gasta muito, você tem que faturar mais. Então, você cria uma estrutura piramidal, com um monte de associado embaixo, tendo 4, 5 pessoas bilando por aquele mesmo tema. Então, no final do dia, você tem um mega faturamento, uma margem não tão boa, porque você precisa manter uma estrutura muito, brutal para se pagar. Não consigo admitir, por exemplo, um escritório de advocacia cujo lucro é na casa de 1 milhão, está no mesmo prédio alugando o Google, por exemplo. Numa sala, não vou falar do Google, mas vou falar numa sala em que você tem um banco de investimento que fatura 1 bilhão. Então, assim, isso não faz sentido do ponto de vista econômico, na minha visão. Já não fazia pré-pandemia, agora acho que muito mais. Dito isso,
Acho que esse é o primeiro desalinhamento, a coisa da cultura do faturamento versus a cultura da margem, a cultura da última linha. O segundo, que eu acho que é uma coisa super contraproducente, é você criar uma cultura em que as pessoas são promovidas com base nas horas que elas bilam. Né? Pô, se você pensar, eu acho que esse é um grande ponto de reflexão que eu gostaria de trazer aqui. Quando você tem uma estrutura de evolução de carreira, cuja faixa determinante de evolução é o número de horas que você bila em favor do cliente, que você está criando, na minha visão, respeito quem pensa diferente, é uma cultura de ineficiência. O cara, ao invés de colocar meia hora lá na procuração que fez, vai botar 2 e assim sucessivamente. Para te falar o seguinte, eu não acredito muito nesse modelo orientado por hora, tá? Eu acho que existem clientes que ainda querem trabalhar dessa forma e quando é assim a gente faz, mas eu acredito muito em valor agregado por projeto e, acho que gera muito mais alinhamento. Quando você tira da equação essa obsessão por hora, pelo número de horas que você está bilando, você cria um modelo que é mais fluido, né? Acho que essa cultura do timesheet é uma cultura que ela é boa para todo mundo, menos para o cliente. E para o advogado, que tem que ficar ali obsessivamente lançando hora e aquele negócio do cara chegar no último dia do timesheet, aquelas loucuras do travar o computador, né? Isso não faz sentido. Cara, de novo, eu acho que cada um faz com o seu dinheiro que quer, né? Cada um faz com o seu escritório que quer. Se o cara quer ter lá 3 garçons atendendo ele, se o cara quer ter uma estrutura robusta do ponto de vista de luxo e etc. Eu acho que isso tudo é justificável. Acho que cada um faz o que quer, mas o que não dá é para o cliente pagar a conta. Aí eu acho que tá errado. Né? Eu sentia muito isso quando eu era cliente, né, cara? Eu acho que quando você entra nisso, você acaba criando um desalinhamento muito grande. E eu acho que tem coisas que são legais a gente pontuar, que é o seguinte, não dá mais para você estar no momento de falar de ESG, de falar de inclusão, diversidade, vários temas que são pautas super importantes na nossa sociedade atualmente. E você, por exemplo, ter restaurante segregado para sócio, você ter esse tipo de coisa, para mim, parece ser um pouco incongruente com as principais pautas atuais, né? Então, acho que tem vários fatores. Mas eu acho que tem uma coisa interessante nisso, porque até na live passada a gente teve com o Marcelo Con e com o Luciano Decash, e eles falaram que nas empresas está se começando a adotar a cultura de efetivamente open walls, né? Não open walls para uma parte das pessoas e os sócios ou os diretores separados ou com mesas próprias ou com salas ou com um staff enorme atrás deles. Até pela questão da mensagem, né, Daniel? Qual que é a mensagem que você está dando para o cara que você está formando na sua equipe? Cara, né? e além da mensagem, que eu acho que é super poderosa, eu vou te falar, eu acho que a coisa que foi mais transformadora na minha cultura foi ter trabalhado numa gestora open office depois de vir do mundo de escritório. Os primeiros 15 dias foram extremamente perturbadores, porque eu achava que eu não conseguia revisar um contrato com um cara tradando do meu lado. E depois eu descobri, primeiro, que eu era júnior e eu conseguia dar ideias e ouvir o que estava rolando e dar pitaco aqui e ali e ver como é que os líderes da organização agiam e tiravam a sua xícara de café e lavavam. Então, isso tudo gerava exemplo e gerava um senso de poder dar opinião, que eu acho que é muito poderoso. Nosso negócio é um business de capital intelectual. A gente não tem nada além das nossas ideias, cara, da nossa capacidade de execução, nada. A gente não é nada sem as nossas ideias, sem as pessoas. O escritório pode ter um site bonito, uma recepção bonita, um data show maravilhoso, pode ter tudo, mas se não tiver gente boa advogando, o escritório não tem nada. Zero. Né? Dito isso, eu acho que você conseguir ter foco nas coisas que importam, no final do dia, são as pessoas, acabam sendo super importantes, né, cara? Faz muita diferença. E aí, colocando em perspectiva até em companhias, digamos assim, mais maduras e mais estruturadas, players grandes, multinacionais, companhias que têm as suas culturas, eu vejo sim muita vontade em buscar inovação, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Porque quando um diretor jurídico de um player sofisticado, listado, que o cara tem lá o cara tem todas as opções do mundo, né? E ele pode escolher entre uma firma tradicional e tomar risco zero, ou de repente apostar no teu potencial te dar uma oportunidade. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade.
que eu sei que no final do dia o cara tem uma escolha, né? Na nossa firma, cara, não tem nada além das pessoas que ralaram e estão ali trabalhando, né? Então, isso aumenta muito a minha responsabilidade aqui com o meu time, né? Porque eu sei que para o cara, digamos assim, de uma indústria tradicional estabelecida, que tem um budget relevante, que pode usar todos os escritórios que estão excelentes escritórios que estão à disposição no mercado. Quando o cara faz uma aposta, né? Eu quero o time do DC para fazer esse projeto específico, eu acho que a gente tem a cara desse projeto. Isso aí aumenta muito a nossa responsabilidade, porque eu sei que no final do dia a gente está sendo uma extensão do mandato do cara, né? Eu sempre vi os advogados que trabalhavam com o meu time, quando eu estava nessa função, como uma extensão do meu mandato. O cara vai me representar numa reunião, o cara vai falar por mim, o cara age em meu nome. Isso é uma mega responsabilidade, né? Do ponto de vista de confidencialidade, de discrição, então a gente precisa botar isso em perspectiva, né, Gustavo? Como é que é aí do teu lado aí, cara? Cara, assim, eu tô aprendendo aqui, na verdade. Essa do mandato é muito importante e é engraçado que hoje em dia, cara, a gente tá cada vez mais próximo, né? Cada vez a vida mais misturada. Então tu passa a ser, quando tu representa alguém, cara, tá representando, tem que cuidar, os valores que o cara tá representando. A gente vive uma sociedade completamente maluca, né? Polarizada, politizada. Assim, cara, quem eu quero que me represente, sabe? Até tu falou muito assim do espaço e tal, a gente tem um pouco de diferente nesse ponto, que a gente criou um espaço para as pessoas virem, empreendedor, ao contrário das empresas grandes, eles não têm o seu espaço, normalmente eles estão num coworking, ou eles estão numa sala enjambrada e tal, então eles querem ter um lugar também de referência onde eles possam ir, onde eles achem legal tá lá, então o nosso escritório é uma área bem grande, aberta e tal, tem chopeira, mas é para criar essa experiência, não é para cobrar mais o cliente, é para criar a experiência dele se aproximar da gente. Mas isso tu disse, cara, representar os mesmos valores do cliente, que é algo que empresas grandes e escritórios grandes não conseguem, são muitas pessoas, né? Muita gente, tu tem que achar pelo menos alguém que represente os mesmos valores da companhia. No nosso caso, cara, a gente gera uma conexão tão grande com nossos clientes, e acho que faz muito sentido isso. O nosso time lá gosta dos nossos clientes, os clientes gostam da gente, a gente consegue ter, eu acho até diminui um pouco essa responsabilidade, porque diz, cara, confio naquele cara ali, velho, eu confio nele ali, o Gustavo vai lá me representar, eu confio no que o Gustavo está dizendo, porque ele conhece o meu negócio, ele vive do meu negócio, né? Eu acho que isso para nós gera muita relevância no nosso trabalho. Cara, o nosso cliente liga às vezes para perguntar coisa que não tem nada a ver com o direito, mas tem a ver com o mundo das startups, o mundo da tecnologia. Diz, cara, vem cá, essa tecnologia aqui, será que faz sentido para mim e tal? Diz, olha, faz por isso, mas tem um risco tributário aqui, tu vai mudar talvez o teu regime fiscal, ou tu vai precisar fazer uma alteração no próprio modelo de negócio, aí tem uma regulamentação do Bacen. Então, eu acho que esse ponto me trouxe muito bom. A responsabilidade do cara que te contrata numa empresa grande, ela é gigantesca, porque o cara tem todas as opções do mundo. Nossa perspectiva é um pouquinho diferente. Se o cara nos contrata, ele realmente está olhando para a gente, assim, e a gente faz um trabalho um pouco diferenciado. O que eu preciso é não descuidar da entrega jurídica, né? Eu preciso gerar valor, porque o cara tem, ao contrário da grande companhia, ele tem um budget super limitado. Então, cara, várias vezes o empreendedor tá tirando do bolso dele. E aí, às vezes, o cara só pode ser louco para empreender, né? O cara lá tem um salário bom, trabalha na startup, sei lá, no final da tarde até a madrugada, e o cara do salário que ele recebe como funcionário de um lugar, ele pega e paga o escritório. Cara, ali para nós tá muito responsabilidade. Cara, o cara tá pagando a pessoa física o escritório, sabe? Tem que gerar valor para esse cara, não é possível, sabe? Então, é um pouquinho... não muda a perspectiva, porque é a confiança, é gerar valor, é o cara representar bem o teu cliente, entender o que teu cliente quer, né? E não ser só mais um trabalho burocrático. Eu acho que o direito virou muito isso, né? Um contrato. Às vezes o cliente pede, me dá um contrato. Cara, contrato eu te dou de graça, eu não vou te vender um contrato aqui. Agora, tu quer que a gente entenda o teu negócio, quer que eu faça tu ter um melhor negócio, que eu veja um ponto de performance que a gente pode melhorar. Eu acho que daí faz muito sentido, assim. Eu acho que só é legal, cara, a gente botar em perspectiva. Acho que tem duas coisas que são muito importantes. Acho que, primeiro, empreender não significa necessariamente você estar numa startup, né? Você também, mas você pode empreender na sua empresa, né? Você pode ser CEO de si mesmo, você pode correr atrás dos teus sonhos, mesmo estando num negócio mais, digamos assim, quadrado, né? Eu acho que, por exemplo,
Cara, você pode estar no serviço público e ser empreendedor, né? Ser um cara fazedor, um cara que faz as coisas acontecerem dentro da regra. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Segundo, é legal também entender que empreender significa fazer escolhas, como tudo na vida, né? Fazer escolhas significa entender que quando você está numa estrutura mais enxuta, e der um problema no seu computador, você vai ter que acessar um TI remoto, mas você vai ter que conviver bem com isso. Né? Você vai ter que conviver bem com se servir no seu café, você vai ter que conviver bem com todo o ônus, que na minha visão é um bônus, mas que para algumas pessoas pode ser um ônus, de ter que fazer as coisas. Né? Isso me enche de orgulho, cara, porque eu vejo um monte de gente bacana que eu tenho do meu lado e que, teoricamente, teria um mega conforto em estruturas tradicionais e já tiveram conforto em estruturas tradicionais e que, cara, se dispõe a arregaçar as mangas e, de repente, fazer alguma coisa muito diferente do que seria o óbvio e se sentir super realizada, né? Acho que isso gera um super orgulho. Eu me lembro numa passagem que também me serviu para confirmar muito que a gente estava no caminho certo, porque quando você empreende, você tem um monte de incerteza, né, cara? Você fala, cara, será que eu tô... Todo dia só, né? Só todo dia, só todas as horas que você está acordado. Eu lembro que o primeiro caso do agronegócio que a gente fez, né, numa operação de M&A super relevante, com o fundo Private Equity do outro lado, o cliente veio fazer um cliente do interior do Mato Grosso veio fazer um roadshow aqui em São Paulo, visitou vários escritórios super renomados, e no final ele decidiu contratar a gente. E aí, cara, foi ótimo, o cliente foi uma super transação, o cliente ficou super amigo, e eu, um dia, informalmente, eu falei para ele, cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, por que você me contratou, cara? Porque você foi no escritório A, B ou C, conheço esses caras, os caras são brilhantes, já estão lá no ranking não sei o quê. O cara falou, cara, você quer saber por que eu te contratei? Por duas razões. Primeiro que você abriu a porta para mim do escritório. E o segundo que o teu escritório não tem papel. Então, eu acho que isso diz muito sobre os atributos que são importantes, né, hoje. Ou seja, às vezes é uma coisa que você nem acha que está fazendo tanta diferença assim, mas um empresário antenado, fazedor do interior do Mato Grosso, super empreendedor, cara completamente fora do radar da Faria Lima, ele quer buscar aquilo, né? Ele quer buscar uma estrutura enxuta, uma coisa que... E não tem nada que, na minha opinião, representa um nível de confiança, relacionamento, do que você abrir a porta da sua casa ou do seu escritório para alguém. Acho que é tal qual você convidar uma pessoa para sua casa. A gente costuma dizer para os nossos clientes que aqui o cliente pode fazer o que ele quiser, só não pode vender o escritório. Fora isso, e faz muita diferença, cara. Então você sai daquela cultura daquele mise-en-scène, né? Daquela coisa do, cara, tô entrando aqui no mundo paralelo e vou ser recebido aqui por uma entidade intelectual, e você sai mais para uma cultura de simplicidade, de, vamos embora, não tem tempo para perder. De novo, tô falando do mundo pré-pandemia, agora então é bizarro, né? Eu acho que assim, até para a gente se comprometer com o horário aqui, né? 45, 50 minutos, estamos quase chegando lá. É uma coisa muito, muito impactante a gente ver como a diferença de tratamento, o atendimento, o cuidado com a pessoa, seja com um parceiro interno, com um colaborador interno, sócio de vocês, ou seja com a pessoa que toca o negócio e faz o negócio crescer, toda a equipe. Tudo isso acaba sendo o grande diferencial para manter pessoas e ter talentos do seu lado, e de outro lado, ter clientes que estejam alinhados com você. Eu não quero ter todos os clientes do mundo, eu quero ter aqueles clientes para os quais eu posso fazer a diferença. Acho que é um pouco disso. Não sei, vocês querem começar a fazer um fechamento? Porque a gente está batendo aqui o horário, eu sei que dava para falar umas 3 horas, mas a gente está batendo aqui o horário e o povo tem que trabalhar também. Daniel, você quer começar falando? Fazer um fechamento? Não, vamos lá. Primeiro agradecer a oportunidade, dizer que, excelente a troca de ideias. Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esse tipo de discussão. Então, Fábio, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Gustavo, um prazer dividir esse bate-papo com você. Admiro muito também o que você está fazendo e vamos embora. Contem conosco aqui para qualquer troca de ideias. Um prazer. Gustavo? Valeu, obrigado pelas palavras aí, são duas pessoas que eu admiro muito. A Simone aí, nossa conhecida, Fábio, mandando
ali um elogio. Cara, uma satisfação gigante estar com vocês, de verdade, com gigantes. Eu escrevi isso e é verdade. Eu muito, muito honrado de estar aqui. Eu vou deixar só falar uma coisa que eu tinha esquecido ali. A grande motivadora para eu começar a empreender e tentar fazer um direito diferente foi lendo um blog lá da Ideal, na palavra final corta, que maravilha. Um blog lá da Ideal, que é uma das maiores consultorias de design do mundo, dizendo que o cara dizendo, cara, interagir com o direito foi a pior experiência da minha vida. E, cara, isso é uma coisa que quase todo dia eu acordo e penso assim, como é que eu não deixo o cara ter essa percepção de mim, sabe? E acho que a simplicidade faz isso, ela aproxima, fica pessoa com pessoa. Quando tu fica pessoas com pessoas, assim, de forma simples, tu cria vulnerabilidade, tu mostra a tua vulnerabilidade, tu mostra a tua essência, então, cara, aí tu já cria uma conexão muito boa, né? E tu consegue te conectar com o teu cliente e mostrar o teu valor. Então, acho que essa é a grande inspiração, assim, cara, de regra as pessoas não gostam de advogados. Ontem eu estava lendo o livro do 99, do Paulo Veras, e tem uma passagem que ele fala, cara, chegou a hora de contratar um advogado. Ninguém queria contratar. Ninguém queria ter um advogado dentro da 99, porque os caras, aquele cara chato e tal. Então, é isso um pouco a inconformidade que eu tenho, assim, cara, todo dia eu quero que as pessoas não pensem isso de mim, sabe? Não podem pensar isso de mim. E, obrigado mesmo. Vocês dois são uma super inspiração aí. Nunca tinha interagido diretamente com o Daniel, mas acompanho a carreira dele de verdade, não é aqui no palco, falando aqui, mas realmente é uma inspiração. Então, muito obrigado, gente. Muito sucesso para vocês aí. Obrigado mesmo pelo convite. Bom, então, gente, obrigado. Como prometido, trazemos 50 e poucos minutos. Obrigado para todo mundo que acompanhou, seguiu até o final. Tem o LinkedIn nosso aqui, pode interagir com a gente, com o Gustavo, com o Daniel. Costumamos responder rápido, não tão rápido quando a gente está cheio de trabalho, graças a Deus. Parece que é um problema de nós três, até pelas agendas prévias que a gente tentou montar aqui. A gente teve essa dificuldade. E então, trazendo gente que faz e pode servir de inspiração, ou pode servir de apoio, ou pode servir de contato, de força para vocês tocarem ou criarem projetos novos ou falarem sobre coisas novas. E se quiser contratar, também pode contratar, que ninguém fica chateado. Daqui um mês a gente está de volta aqui também com uma nova live aí. A gente deve divulgar nos próximos dias. Mas foi um prazer todo mundo aqui. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.